Olá, seres humanos, Adriano Augusto falando. Muito obrigado por você ter chegado até esse vídeo. Você vai gostar muito dessa análise que vamos fazer. Não esquece de se inscrever no canal para poder acompanhar os conteúdos semanais, ok? E a análise que nós vamos fazer hoje é sobre Stanislavski e a política. Qual foi a participação de Stanislavski? Até porque ele viveu num período político muito turbulento e de muitas revoluções. E também, depois que a primeira revolução chegou ao fim, o teatro de arte pôde abrir suas portas novamente. E nessa época já havia ampliado as divergências artísticas entre Stanislavski e Nemirovich. Por isso, os dois ensaiavam separadamente. E Nemirovich achava absurdo os novos métodos de ensaio de Stanislavski e boicotou o ensaio geral de Trama da Vida, o que deixou Stanislavski furioso. Nemirovich estava atacando o método de Stanislavski e transformando em um monte de tédio. E os atores influenciados por Nemirovich achavam absurdas as novas ideias de Stanislavski. Olha só, veja isso, que loucura. Os dois passaram a se comunicar por cartas. E Nemirovich dizia que Stanislavski transforma temas importantes em brincadeiras pessoais. Explicando melhor isso é o seguinte, como Stanislavski não se dobrava à política da época, então ele pegava uma figura política e representava essa figura política no palco, colocando algumas fraquezas, né? Colocando um político, uma autoridade, vamos dizer assim, né? Com seu lado fraco e frágil. E claro que isso seria um murro, né, na cara do regime da época. E como Stanislavski fazia isso, o Nemirovich achava que ele estava brincando, fazendo uma brincadeira sem graça. Na verdade, não. Ele estava colocando apenas ali, trabalhando em cima de um ser humano que também é frágil e fraco. Mas para a época, lógico que não seria nada interessante para os políticos, né, mostrar fraqueza. Eles até podem controlar, mas de forma satânica, só se for isso. E Stanislavski dizia que não haveria mais respeito mútuo entre os dois, né, que seguiam direções opostas. E por isso Stanislavski demitiu. E Stanislavski disse que poderia fazer o teatro progredir para um novo gênero, o simbolismo. Ele queria expressar a abstração em cena. E o simbolismo, que foi marcadamente individualista e místico, através do subjetivismo, que focalizava sob o ponto de vista de um único indivíduo. É uma poesia que se reaproxima da estética romântica. Os simbolistas procuram o mais profundo do eu e buscam o inconsciente, o sonho. E Stanislavski forçava os atores a encontrar motivação interior usando a ação física, e sua determinação foi recompensada. O Pássaro Azul foi a produção mais famosa de Stanislavski. Ele tinha levado o teatro para além do realismo, e através de seu método, os atores conseguiam um caminho para entrar no imaginário da criança. E tudo isso marcaria uma volta ao realismo, mas um realismo enriquecido. Stanislavski fundou um estúdio e escolheu de maneira crucial alguns atores e comprou terras na Crimeia, onde seus novos alunos poderiam viver e trabalhar juntos, longe das tensões da guerra. E Leopold foi assistente principal de Stanislavski. Totalmente conquistado pelo método, foi escolhido para dirigir o estúdio. E antes de se tornar diretor no teatro de arte, Leopold foi exilado por ter se recusado servir no exército do Cesar. Alguns alunos se rebelaram contra Stanislavski. Era o início do cinematógrafo e alguns alunos ficavam fascinados com essa nova indústria que oferecia fortunas. Eles apareciam em filmes e melodramas. E Stanislavski achava que eles estavam traindo sua arte e seu talento e proibiu-lhes o cinema. Mas os alunos ignoravam essa ordem, né? É onde o cinema estava começando, aqueles filmes em preto e branco de 5 ou 10 minutos no máximo, e os jovens na época ficavam fascinados, né, querendo aparecer no vídeo, mas não trabalhavam a forma interior, como o próprio Stanislavski dizia. Eles ficavam fascinados também pelo dinheiro, né, que era oferecido na época para alguns atores que participassem desse cinema que estava começando, né?
Aos poucos, a Rússia ia perdendo o controle. E em fevereiro de 1917, esgotado pela guerra, o povo tomou as rédeas do destino. Em todas as cidades havia greves e manifestações. E a Duma, que era a casa menor do parlamento, foi derrubada. Stanislavski não era um ideólogo político, como muitos intelectuais russos, mas sonhava com a democracia e achava que a revolução devia ser lenta e não derramar uma gota de sangue. O czar abdicou no dia 2 de março e Stanislavski julgou a importância do acontecimento para o teatro. Era a sua chance de realizar o sonho de fundar o Teatro do Povo e iluminar o homem simples através da arte. Mas o governo provisório foi derrubado e os bolcheviques, liderados por Lenin, se apoderaram da revolução. Agora os russos matavam os russos. Lenin havia tomado o controle de Moscou. As forças revolucionárias fecharam o teatro, mas em seguida, com a aprovação de Lenin, foi reaberto. E Stanislavski, na Alemanha, foi nomeado embaixador oficial do Estado soviético. Mesmo assim, mostrava total ignorância política, pois ele era voltado mesmo às artes. Por isso foi bombardeado por perguntas hostis. Sua entrada no Canadá foi recusada. Para os franceses, ele era um bolchevique. A imprensa russa no exterior o acusava de fazer uso da arte em prol do novo regime.